Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia com notícia, jornalismo e atualização na hora do seu almoço. Nessa manhã de 22 de junho, abrindo as portas do período da tarde, que já tivemos o sol bem no princípio da manhã, depois o tempo foi coberto por uma grande cerração que se estendeu até por volta das 10 horas. E agora, exatamente 11 horas e 47 minutos, o sol predomina brilhando nessa manhãzinha de inverno, já próximo à hora do sorteio do bife de quem se desloca pela Placidina de Araújo, a perimetral pratense, aqui no centro da capital do Basalto. Nós seguimos com as nossas informações e atualizaremos o clima para você. A terça-feira de tempo instável em toda a Serra Gaúcha pode apresentar pancadas de chuva. Na tarde, o sol vai predominar e as máximas não passarão dos 18 graus. O dia começou com uma formação de neblina e nevoeiro, o vento soprou fraco e as temperaturas vão ficar entre 16 e 18 graus. No Rio Grande do Sul, uma grande quantidade de nuvens baixas persiste sobre o estado e durante essa terça-feira podem evidenciar a formação de precipitação de chuvas isoladas ou uma garoa de leve. Nesse momento, em Nova Prata, o termômetro bate na casa dos 12 graus e deve permanecer. A tendência para a quarta, quinta e a sexta é de tempo instável e chuvoso, segundo as previsões liberadas na manhã de hoje. Dando início aos destaques jornalísticos, vamos ao portal Globo Esporte trazer as informações da dupla Grenal, começando pelo tricolor, que sem marcar há 3 jogos e com artilheiros na seca há 1 mês, o Grêmio poderá ter trocas no seu ataque. O tricolor iniciou o Campeonato Brasileiro sem pontos somados e nenhum gol marcado. Luiz Fernando deve perder a vaga no time titular e alguns nomes surgem, como por exemplo Jean-Pierre e outras alternativas que são pensadas pelo técnico Thiago Nunes, que precisa sacudir o time para fazer ele marcar e, acima de tudo, pontuar, já que o Grêmio é o lanterna do Campeonato Brasileiro. No Internacional, após a troca de comandante na Casa Mata, Diego Aguirre chega a Porto Alegre, é anunciado como novo técnico e traz as suas perspectivas: intensidade, entrega e jogo ofensivo. Os planos de Aguirre para o Internacional passam especificamente por uma mudança de comportamento do time. O técnico pretende retomar o estilo mais semelhante ao de Eduardo Cudê, com agressividade e marcação alta. E o treinador sequer precisou ir a campo para deixar claro esse estilo e modo de jogo. Bastou a primeira fala como técnico na sala de imprensa para expor os planos que tem. Abre aspas, é o momento que o Inter repercute a sua identidade, que sejamos um time como o Inter é historicamente, um time de luta, garra e entrega total. E, obviamente, teremos que fazer um bom futebol, mas o nosso negócio é a atitude e a determinação total. Com um discurso motivacional, o uruguaio chega aí para dar ao Colorado maior vazão de jogo. Indo para as informações da nossa região, começamos com os destaques do nosso apoiador, a Universidade de Caxias do Sul, campus Nova Prata, que iniciou suas atividades junto aí à Faculdade de Agronomia. E as aulas práticas avançam. Na foto aí registrada, você tem as aulas de topografia, que fazem parte das cadeiras que os futuros agrônomos vão cursar. O campus Nova Prata oferece os cursos de agronomia, direito, administração de empresas, gestão financeira e contabilidade dentro do seu portfólio de cursos acadêmicos de formação superior. Destaque da segurança aqui para Nova Prata: 2 homens foram presos em ronda da Brigada Militar no bairro São Cristóvão, no final da tarde de ontem. A Força Tática realizou 2 cumprimentos de mandado de busca e prisão
que foi feito aí na cidade de Nova Prata na noite do último dia 21. Em um patrulhamento realizado no bairro São Cristóvão, foi abordado um homem e durante a identificação foi constatado de que havia um mandado de prisão aberto, expedido pela comarca de Casca. E outra situação se repetiu no bairro São João Bosco, onde outro homem foi abordado e o mandado estava expedido pela comarca de Itaqui. Os indivíduos foram encaminhados à delegacia de polícia para registro de ocorrência e posteriormente ficaram à disposição da justiça no presídio estadual. Em Vila Flores, o destaque positivo é a ação do polo universitário que rendeu atos de solidariedade à comunidade vilaflorense e uma ação foi feita junto aos hospitais da região. Na última semana, a coordenadora do polo universitário, Letícia Taca, e a secretária de Educação e Cultura, Cleia Perusso, entregaram alimentos arrecadados ao Hospital São João Batista, em Nova Prata, e também ao Hospital São Peregrino Laziose, em Veranópolis. O Polo Universitário de Vila Flores veio trabalhando nas últimas semanas com arrecadação de alimentos através de um projeto dos alunos do curso de licenciatura em Geografia da Unipampa. O curso é ofertado na maneira à distância pela Universidade Aberta do Brasil, que tem como sede a cidade de Vila Flores. Avançando nas notícias, na terra da longevidade, em Veranópolis, a Câmara de Vereadores aprovou um requerimento de pagamento de aluguel para a nova sede da rodoviária da cidade. Após uma mudança de endereço, a Câmara de Vereadores, na noite de ontem, aprovou em sua sessão ordinária o auxílio de custo à estação rodoviária. Os parlamentares garantiram o pagamento de R$ 2.000 por mês para o aluguel do prédio e oferecimento do serviço. Após quase encerrar as suas atividades, a estação segue atendendo as margens da BR-470, próximo ao cruzamento da rua Flores da Cunha, em via paralela à rodovia. Seguindo com as notícias, vamos a Fagundes Varela, onde o prefeito Nelton Carlos Conte acompanha de perto as obras de pavimentação que estão sendo realizadas na Rua Visconde de Pelotas. Segundo as informações, uma obra que pretende transformar o acesso principal do município de Fagundes Varela, o capeamento da Visconde de Pelotas. Inicialmente, está sendo refeita e readequada a rede pluvial e de esgoto que parte aí da referida rua. Serão investidos cerca de R$ 15.000 para a colocação de tubulação e, em parceria com a Corsan, um novo sistema de ligação de água também será passado. O prefeito Conte frisa a importância do investimento. Além da Visconde de Pelotas, serão executadas melhorias também nos trechos da RS 355, entre o Moinho Melate e o Pórtico, com recapeamento asfáltico, implantação de uma ciclovia e iluminação da via. Pede-se o cuidado de todos que transitarem pelo local que está recebendo obras nesse momento. A fim de atualizar os números das casas hospitalares, nós repassamos para você os boletins dos hospitais da nossa região, as duas principais casas de saúde que atendem com grande volume. No São João Batista, aí nós temos 10 pessoas internadas por conta de Covid-19 até a noite de ontem. E outros pacientes de outras doenças são 12 pessoas. Então, num total por Covid, 10 internações no São João Batista. No Hospital São Peregrino Laziose, em Veranópolis, o número de internados chega a 13 pessoas. Houve uma redução significativa no número. Nesse momento, nenhum paciente espera por transferência e todos seguem no tratamento de alto fluxo de oxigênio. Então, nós temos 10 pessoas em Nova Prata e 13 pessoas em Veranópolis. Indo para a Serra Gaúcha, os destaques que nós começamos a fazer o nosso trajeto, passamos por Bento Gonçalves, onde a iniciativa Unidos por Bento destaca os resultados positivos.
Esta iniciativa reuniu empresários e diversos representantes do setor econômico e a força coletiva que move a comunidade. O sentido e o objetivo era a montagem do consultório Unidos por Bento. Ele foi instituído em 27 de abril desse ano, em um cenário preocupante que se vivenciava. Quem traz as reflexões é Rogério Capuani, presidente do Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, a SIC, que está à frente da iniciativa. Até a última sexta-feira, 300 pessoas haviam sido atendidas na sede do consultório Unidos por Bento. 129 tiveram o ciclo de atendimento de 14 dias encerrado e 84 casos diagnosticados como positivos e 45 como negativos. E a necessidade de hospitalização ficou em 1% dos pacientes atendidos. Então, a ação desenvolvida pela SIC de Bento Gonçalves e pela comunidade traz os seus resultados. Avançando pela região da Serra, vamos a Farroupilha, onde o vice-prefeito recebeu o reitor da Universidade de Caxias do Sul, o professor Antônio Cuiava, que conversaram sobre os novos projetos que são desenvolvidos no campus Farroupilha. Entre eles, o projeto do laboratório da Universidade de Caxias do Sul, voltado à produção de grafeno. A visita foi feita no dia de ontem e o reitor da universidade, Evaldo Antônio Cuiava, conversou aí com o vice-prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini, sobre o UX Grafen, a maior planta de produção de grafeno em escala industrial na América Latina, que será instalada aí na universidade. Em operação desde março de 2020, reúne o expertise da universidade, conquistada em 15 anos de pesquisa avançada em nanomateriais, gerando grafeno de alta qualidade para a prestação de serviços tecnológicos inovadores de setores portadores de futuro e desenvolvendo produtos novos ou aprimorando produtos já existentes. A UX Farroupilha busca se juntar a essa iniciativa inovadora de agregação de valor à produção universitária. Após a reunião, será feito aí os encaminhamentos que vão ser prestados à Câmara de Vereadores para tornar lei o incentivo à universidade. Seguindo para Caxias do Sul, após a conclusão de obras na Avenida Júlio de Castilhos, os cruzamentos com a Marechal Floriano foram liberados, né? A conclusão se deu nessa última semana e o tráfego no centro de Caxias do Sul, numa das partes mais movimentadas, pôde retomar a sua normalidade. Os bloqueios parciais em outros pontos ainda deverão ser promovidos, porque restam alguns reparos complementares e a aplicação da sinalização horizontal. Consertos de calçadas danificadas durante a execução das obras e adequação de tampas e de canais de energia também fazem parte da etapa de complementação. E os titulares das pastas da Secretaria de Obras e de Mobilidade comemoram a implementação dos corredores de ônibus que cruzam aí as perimetrais caxienses, reforçando que o investimento envolve melhorias no sistema de escoamento de água e na pavimentação das ruas, e as novas intervenções devem ter impacto positivo para o fluxo do trânsito na cidade. Seguindo com as notícias, vamos falar sobre o setor de eventos. E uma pesquisa promovida pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul, aponta que a área que cuida do entretenimento sofreu queda de faturamento acima dos 80% devido à pandemia, sendo uma das áreas mais afetadas pela chegada do coronavírus. O setor de eventos não é nenhuma novidade que tenha sido um dos mais impactados, mas uma pesquisa realizada entre os dias 14 e 16 de junho, junto ao núcleo de eventos da entidade, reportou aí os resultados que são verdadeiramente estarrecedores.
uma redução de 82% no número de eventos e uma queda de 82% no faturamento. Segundo a pesquisa, ela foi realizada com 57 participantes da CDL que responderam às perguntas. 40% afirmaram que as restrições e a insegurança gerada pelo abre e fecha do segmento conseguiram manter as empresas abertas por até 3 a 6 meses. Contudo, a falta de público vem dificultando a permanência dos negócios caxienses. E mesmo com as dificuldades impostas, 50% das empresas não pensam em fechar os seus empreendimentos, aguardando a retomada das atividades. Seguindo com as informações, vamos até Porto Alegre, porque ontem houve uma reunião com vários prefeitos da região e o presidente da AMESD, Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, esteve também conjunto nessa situação de reunião de membros dos municípios e do governo do estado. Fabiano Feltrin pediu apoio ao governo estadual para a realização de testagem em massa para a Covid. Uma frente parlamentar foi criada para debater o tema na Assembleia Legislativa. E na reunião ontem, no Salão Júlio de Castilhos, foi explanado as considerações sobre a testagem em massa e os seus benefícios. E o município de Farroupilha foi um dos pioneiros nessa iniciativa e Feltrin destacou a importância desse tipo de ação e o resultado positivo, requerendo a presença do governo do estado às mesas de negociação para a viabilização de testes. No Planalto Médio, o destaque dessa manhã fica por conta da cidade de Vila Maria, muito próxima de toda a nossa região, que adotou medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid. Os espaços públicos e os bares e outros similares foram fechados. O decreto publicado na última sexta-feira decidiu, por prazo determinado, impor medidas restritivas de funcionamento às atividades essenciais e não essenciais, para fim de controle dos avanços dos indicadores relativos à pandemia na cidade de Vila Maria. Dessa forma, durante as 24 horas do dia, todos os espaços públicos destinados ao lazer, como as praças, os parques, os campos de futebol e os similares, deverão estar fechados, sendo proibida a sua circulação de pessoas nesses ambientes. Além disso, também está suspenso o atendimento ao público em todos os bares e similares. A decisão se deu considerando as deliberações do Comitê Municipal. Sendo essas as considerações para o nosso primeiro bloco do Expresso Meio-Dia, antes do intervalo comercial, uma matéria especial gravada na cidade de Paraí, que retrata um projeto de educação ecológica chamado De Olho no Óleo, para chamar a atenção sobre a correta destinação do óleo de cozinha, visando mobilizar as crianças de todas as escolas municipais. Após o intervalo, eu retorno com as notícias do estado e também as informações do Brasil e do mundo para você aqui no Expresso Meio-Dia. Sabe aquele óleo de cozinha que você utiliza e depois não sabe qual o destino dar para ele? Hoje nós vamos te apresentar o projeto De Olho no Óleo, iniciado no ano de 2017 aqui no Paraí. Confere só. O projeto De Olho no Óleo, no município de Paraí, teve início em 2017 e tem como objetivo principal recolher o máximo de óleo de cozinha usado, o óleo saturado, que as pessoas utilizaram para fazer frituras e elas acondicionam na casa delas, em litros PET ou em vidros de Nescafé, vêm até o viveiro e trocam por mudas de flores. Os benefícios que a gente tem em recolher o óleo e destinar corretamente são inúmeros, como por exemplo, a não contaminação do solo, a destinação correta, porque após o uso ele ainda pode ser utilizado na sua reciclagem. A gente recolhe em torno de 250 litros mensais de óleo que as pessoas trazem até aqui, é acondicionado em tambores que a empresa mesmo deixa e então ela recolhe
traz novos tambores, leva de volta os tambores cheios e dão o destino e a utilização correta. As mudas da troca do óleo, temos as suculentas, muitas espécies das suculentas produzidas no viveiro municipal, que também e devem ser trocadas pelo óleo, e também temos as mudas de flores da época, que essas então a gente compra elas e mantém aqui no viveiro até a troca do óleo. As pessoas podem e devem trazer o óleo que tem em casa, acondicionado, até o viveiro e fazer a troca então por flores ou por mudas nativas. A coleta do óleo no viveiro, ela acontece de segunda a sextas-feiras, no horário das 8 da manhã às 11h30 e da 1 da tarde às 16 horas. Fica o convite da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para todos os munícipes que venham até o viveiro, que venham conhecer o viveiro municipal. Tem sempre a funcionária aqui para atendimento e para que tragam o óleo também, que é muito importante. A cada litro de óleo que a gente destina corretamente, deixa de poluir 10 mil litros de água. E com certeza colaborando também para que o solo seja permeável e quando chover, então a água possa percolar como ela deve percolar. Então o convite fica para que todos venham, tragam óleo, busquem flores, embelezem suas casas com as flores ou então com as mudas nativas, plante a plantinha, cuide bem dela e todos ganham com isso. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Na próxima quarta-feira, dia 23, no programa Mulheres, nós vamos receber Dr. Márcio Leal,
Estaremos conversando sobre a saúde vascular. Não perca! E nós retornamos para o segundo bloco do Expresso Meio-Dia nessa terça-feira, dia 22 de junho. Nesse momento, aqui em Nova Prata, a temperatura na casa dos 14 graus. Nós temos aí o céu ensolarado, fazendo o nosso meio-dia, mas a tendência é que possamos ter aí o clima de até mesmo chuva até o final da tarde ou começo da noite. Tudo muito instável durante o inverno. Seguimos com as atualizações e vamos até Marau, onde recebemos uma informação um tanto quanto inusitada. Uma criança de 11 anos foi flagrada pelas autoridades de trânsito dirigindo um veículo na cidade de Marau. Segundo as informações, o fato curioso foi reportado na noite de ontem, Segundo a guarnição, ao efetuar uma abordagem de um veículo que estava em fuga por diversas ruas da cidade, um garoto, uma criança de 11 anos, que dirigia o carro de forma tranquilamente pelas diversas ruas da cidade de Marau. Coisas que acontecem lá em Marau. Seguindo com as atualizações, vamos falar aí sobre o estado do Rio Grande do Sul e o que é novidade nessa manhã. Foi lançado ontem com bastante pompa e circunstância na capital dos gaúchos o projeto Pavimenta RS, uma parceria que Eduardo Leite coloca à disposição dos municípios gaúchos para o destravamento de diversas obras em várias regiões do estado. O evento foi transmitido ao vivo pelos canais de divulgação aí do governo local e o Pavimenta integram ações do programa Avançar. Investimentos do governo em forma de parceria com os municípios para levar asfalto e obras de pavimentação a diversos locais. O plano de obras e concessões juntos somam investimentos de 5 bilhões e 200 milhões para os próximos 5 anos, trazendo aí novos panoramas. Segundo informações, também serão viabilizadas novas linhas de crédito aos municípios através do BRDE e do Badesul, com o intuito de fomentar a construção civil pesada com novas estradas. O Estado, prestará apoio aos municípios de duas formas. A primeira, no desenvolvimento dos projetos de engenharia e infraestrutura das rodovias. E a segunda, o eixo de análise da viabilidade técnica das propostas existentes no lugar dos convênios e da realização dos investimentos, através de contrapartidas dirigidas pelos municípios. Então, aguardaremos se esses projetos e essas novas iniciativas trazidas pelo governo do estado vão deslanchar e, de fato, a população seja aí contemplada por novas rodovias e a conservação e é o melhor estado daquelas que já existem. A exemplo, nós temos aí algumas rodovias estaduais que estão em uma situação bastante degradante e aquelas que aguardam por novas obras e melhorias há bastante tempo, inclusive aqui na nossa região, como a 126, que liga aí o município de Guabiju até Nova Araçá. Muito é comentado que essa será uma das obras contempladas nessas novas etapas do programa Avançar. Aguardaremos a concretização e a confirmação quando as máquinas chegarem na pista. Seguindo com as notícias, para quem é apreciador da maior feira da América Latina do agronegócio, a Expo Inter foi confirmada para ocorrer de 4 a 12 de setembro. A 44ª edição da Expo Inter contará aí com a presença de público na modalidade controlada e também eventos online. Segundo informações, no ano passado, o público não pôde acessar o Parque de Exposições Assis Brasil. Esse ano,
um público limitado poderá aí visitar os estandes e fazer os negócios nessa que é tida como uma das feiras mais especiais do estado do Rio Grande do Sul. Seguindo com as notícias e falando de investimento para a região metropolitana, um novo centro de distribuição será erguido na cidade de Gravataí. Uma gigante do varejo vai ampliar o seu CD. A empresa hoje é a B2W, que é dona e controladora das lojas Americanas, que ocupa um pavilhão de 14 mil metros quadrados, projeta sua ampliação e vai atingir quase 40 mil metros quadrados. Ela é dona também aí de outras marcas, como a Submarino, a Shoptime e a Sou Barato, e está em negociações para ampliar o seu centro de distribuição. O projeto pretende entregar até 40 mil metros de obra que estarão visando o atendimento das lojas no Rio Grande do Sul e também abastecendo mercados parceiros através das plataformas de marketplace para a comercialização dos produtos. Hoje, a empresa tem seu pavilhão num condomínio logístico modular na RS 118, próximo aí à Freeway. Com a ampliação, poderá abarcar novas operações. Seguindo com as notícias, indo para o setor agrícola na iniciativa econômica, servidores da Secretaria de Agricultura receberam curso de capacitação para voo em lavouras. A aviação agrícola teve por objetivo capacitar o serviço de fiscalização e os fiscais agropecuários e demais agentes da área vegetal do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura receberam um treinamento de boas práticas em tecnologias de aplicação de modalidade aérea nos municípios de Itaqui e também em Viamão. A finalidade foi a atualização na tecnologia frente às demandas de operacionalização e fiscalização das atividades. 23 servidores aprenderam sobre inspeção na barra de pulverização, tipos de equipamentos, condições de aplicação, tecnologia embarcada e o diâmetro mediano de gotas. O instrutor foi o engenheiro agrônomo Alisson Mota, da empresa Agroefetiva, que desenvolve metodologias e pesquisa em aplicação segura de agrotóxicos em lavouras mediante o uso de aeronaves. Por falar em agrotóxicos e em lavouras, nessa manhã, um depósito clandestino de agrotóxicos falsificados foi fechado pela Polícia Civil nas cidades de Ijuí e também em Cruz Alta. Segundo informações, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Rurais e Abigeatos, a DECRAB, da cidade de Cruz Alta, desencadeou a Operação Alquimia, com o objetivo de desarticular a organização criminosa especializada na fabricação e na comercialização de agrotóxicos falsificados para várias regiões do país, inclusive comercializado aqui no estado gaúcho. Foram cumpridas 53 ordens judiciais de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva em 15 cidades, sendo delas 12 no Rio Grande do Sul e outras em São Paulo, Mato Grosso e também na Bahia. Houve o bloqueio de contas e apreensão de veículos dos investigados. O apoio na operação contou também com os policiais civis da Bahia, do Mato Grosso e do estado de São Paulo, além do pelotão ambiental da Brigada Militar de Cruz Alta. A polícia não repassa os nomes, mas conforme foi apurado, os chefes das ações na região seriam aí um empresário com 40 anos de idade, possuidor de uma extensa ficha criminal por envolvimentos com crimes rurais. Um caminhão e uma caminhonete foram apreendidos num depósito no bairro Colonial, na cidade de Ijuí. Outro caso que traz repercussão nessa manhã, devido a ser a segunda ocorrência em menos de uma semana, indígenas novamente bloqueiam a BR-285 na altura do município de Água Santa. As informações dão conta aí de que os usuários foram novamente surpreendidos quando um grupo de indígenas, nessa manhã, bloqueou os acessos à cidade de Água Santa.
O mesmo ocorre na última sexta-feira, naquela data, quando houve liberação do fluxo em alguns momentos. O trânsito é sinalizado pela PRF e os bloqueios são abertos nas faixas de tempo determinadas pelos indígenas para que o fluxo possa seguir novamente. Avançando com as notícias, outra operação liderada pelo Ministério Público através do GAECO mirou a penitenciária de Guaíba, que buscou aí desvelar uma organização criminosa que operava na sede da penitenciária local. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na penitenciária feminina de Guaíba e a operação Vis-a-Vis, realizada nesta terça-feira, faz parte de uma investigação que visa coibir os crimes de corrupção praticados contra a administração pública. Segundo os promotores de justiça Ana Carolina de Quadros Azambuja e Roberto José Taborda Maziero, do GAECO na região metropolitana, a investigação indica que um agente penitenciário comandava um esquema de negociação e fornecimento de telefones celulares para detentas que exercem posição de liderança na casa prisional e que são ligadas a facções criminosas. Além de propiciar vantagem, o servidor também teria feito transferências internas, de modo que algumas apenadas protegidas pudessem dormir em determinadas galerias e dominar as ações nesses locais. Durante a operação, teve também participação do secretário executivo do GAECO, promotor de justiça João Afonso Silva Beltrame. Foram apreendidos celulares, drogas e documentos que podem ter relação com as condutas delituosas praticadas pelo investigado. O nome da ofensiva faz alusão a uma série espanhola de mesmo nome, ambientada em uma penitenciária feminina disponível nas plataformas de streaming. Seguindo com as notícias e trazendo uma repercussão sobre as situações do combate à pandemia no estado do Rio Grande do Sul. O Transurb começa uma barreira sanitária de monitoramento dos seus passageiros a partir da próxima quarta-feira, dia de amanhã. Segundo informações, uma câmera técnica com visor de temperatura vai albergar todos os que chegarem na estação Mercado, uma das mais movimentadas da rede do Transurb. A câmera vai detectar as temperaturas e as pessoas serão chamadas para realizar testagem do coronavírus, caso a temperatura esteja em desacordo com os protocolos pedidos. Ou seja, a pessoa desembarcou na estação Mercado, que fica no centro de Porto Alegre, vai ser aí visualizada por essa câmera térmica. Caso seja apontado que ela esteja com febre, ela será chamada a realizar um teste em uma sala apropriada designada pelo Transurb. A barreira sanitária que opera na estação Mercado é semelhante à que passou a operar no aeroporto Salgado Filho na última semana. Falando sobre o ensino particular da rede privada no estado, um acordo entre os sindicatos de representação da categoria das escolas particulares e o governo do estado estabeleceu novos protocolos de fiscalização e prevenção à Covid nos estabelecimentos privados. O Simpro, que é o Sindicato das Escolas Privadas, assinou um termo de compromisso e proteção para professores e alunos contra o contágio nas atividades presenciais. Após uma longa batalha judicial contra a retomada das atividades, em um momento de maior risco desde o início do ano letivo e da reabertura das atividades, foi assinado um termo de compromisso para minimizar os danos aos alunos, professores e demais trabalhadores do ensino privado. Um acordo semelhante também é discutido junto ao CEPERS, Sindicato do Ensino Público. Desde o reinício das aulas, inúmeros casos de contágio foram documentados. Em sessão de mediação realizada pelo Poder Judiciário Estadual e o Sindicato dos Ensinos Privados, que é o SIMP e o SINEP, as entidades que também representam as instituições, com a participação da Associação de Mães e Pais pela Democracia,
foi firmado um termo de compromisso para recomendar e garantir a segurança no ensino privado. Foi disponibilizado um canal com serviço de orientações a professores e o termo foi elaborado de forma conjunta pelo sindicato patronal e também pelos servidores do ensino privado. E maior rigor nas medidas de proteção estão entre os termos buscados aí pelos profissionais. Avançando com as boas notícias, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado da federação a atingir 15% de toda a população vacinada com as 2 doses, ou seja, a vacinação completa. No dia de ontem, o estado aí atingiu o patamar de 15% de toda a população imunizada. A atualização se deu por volta das 4 horas e 21 minutos no relógio aí, que indicou a marca de 1.700.000 gaúchos que receberam as doses necessárias para a produção máxima de anticorpos. Entre todos os 11.300.000 habitantes que o Rio Grande do Sul tem, sendo assim o primeiro estado a completar 15% da sua imunização. Indo para as notícias do Brasil, já que falamos de vacina, imunização e combate à pandemia, nessa manhã o primeiro lote de vacinas da Janssen, que é caracterizada por ter apenas uma aplicação em dose única e fabricada pelo laboratório norte-americano Johnson & Johnson, chegou ao aeroporto de São Paulo. O imunizante aí faz parte de um lote de 38 milhões de doses que foram adquiridas pelo governo federal junto à farmacêutica norte-americana. E o primeiro lote desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A previsão é que descesse em Viracopos, em Campinas, mas acabou descendo na capital paulista. De acordo com o Ministério da Saúde, é o primeiro lote que deverá ser usado até agosto. A Janssen pode ser armazenada por até 3 meses em temperaturas de 3 a 8 graus, ou seja, em geladeiras normais. E até a última semana, o Ministério da Saúde esperava receber um lote de 3 milhões de doses. O número não se confirmou, mas avançam aí as remessas internacionais de vacinas. Outra boa notícia que nós temos nessa manhã sobre o avanço da vacinação, sobre lá para a ponta do norte do país. Em São Luís do Maranhão, a população de 18 anos já recebe a sua vacinação. A capital maranhense conseguiu avançar na imunização da população com o envio de lote extra de vacinas e uma estratégia para evitar a disseminação da variante indiana, que foi identificada na capital em maio. E São Luís se tornou aí a primeira capital da República a atingir os adolescentes de 18 anos. Nesta terça-feira, os dados são feitos aí com levantamentos dos órgãos de imprensa. E o público-alvo representa a idade mínima apta para receber doses de vacinas. E a vacinação segue ocorrendo na capital maranhense das 8 às 18 horas. E a prefeitura informou que a taxa da população adulta vacinada supera os 80%. Parabéns a São Luís do Maranhão. Nas notícias da segurança, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga supostas irregularidades no Ministério do Trabalho. Essas fraudes estariam vinculadas ao registro de sindicatos junto ao referido órgão. Agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão nessa terça-feira e a investigação apontou o desvio de até R$2.500.000 da sede do Ministério do Trabalho. Segundo informações, é mais uma fase da Operação Registro Espúrio para apurar um esquema de ocultação de bens obtidos por meios fraudulentos em registros sindicais. A primeira fase foi deflagrada ainda no ano de 2018 e agentes cumpriram, então, mandados na sede do Ministério. Seguindo com as informações, agora falando sobre a biodiversidade. O Brasil se prepara porque vem aí a época em que os pinguins de Magalhães,
originários das Ilhas Maldivas, começam a aparecer no litoral das regiões sul e sudeste. As simpáticas aves aquáticas começaram a chegar no litoral sul, em especial aí na metade sul, na região de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, já se pode constatar o aparecimento das aves. Segundo informações, faz parte do período migratório dos animais que saem muitas vezes do Chile, das Ilhas Maldivas e da Patagônia e sobem até meados do litoral paulista a fim de se alimentar e se procriar. O primeiro apareceu na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, no último dia 21 de maio. Estava debilitado e com desidratação. Foi encaminhado ao centro de reabilitação e depois devolvido ao mar. Segundo os especialistas, nessa época se redobram os cuidados e diversos centros de reabilitação ao longo da costa brasileira, financiados por projetos sociais de diversas empresas, como por exemplo a Petrobras, faz com que o resgate à fauna marinha possa ser viabilizado. Casos curiosos que sempre acontecem no estado de Santa Catarina acabam sendo notícia aqui para você. E uma vítima de um assalto na região metropolitana de Florianópolis acabou conseguindo reagir à ação criminosa, tomar a arma do bandido e acabou, se livrando do assalto. O detalhe é que ela teve a ajuda de um cachorro para se libertar desse assalto. A vítima estava em casa quando foi surpreendida pelos assaltantes. A reação, por óbvio, é desaconselhada pela polícia, mas um jovem acabou reagindo com a ajuda do seu cachorro e atirou contra os bandidos após desarmá-los. Isso foi na Grande Florianópolis, na cidade de Biguaçu, na noite do último domingo. Um dos suspeitos já era conhecido da polícia por seus antecedentes, ficou ferido e foi levado sob custódia. Outro caso que também chama a atenção e o vídeo varreu as redes sociais. Um caminhão frigorífico que transportava uma carga da cooperativa Aurora acabou tombando nas margens de uma rodovia catarinense. A carga foi saqueada pela população local na esperança de serem cortes nobres de carne. Contudo, e todavia, a carne foi sacada aí na altura da BR-470, no município de Pouso Redondo. Mas a decepção dos saqueadores e também criminosos quando chegaram em casa, achando que fossem pedaços nobres de carne, o objeto do saque aí não se passava de vísceras e restos de carne voltada à empresa de ração. Buchada de porco, pé de galinha, entre outros produtos, inapropriados ou desaconselhados para consumo humano, como bexiga, estômago de porco, rodeavam as caixas que seriam destinados a outros fins que não o consumo humano. Diversas pessoas se amontoaram ao redor do caminhão, se colocaram em risco e cometeram um crime para chegar em casa e não ter nem um pedacinho de frango, Era só buchada e carne de resto aí que é destinada às empresas de ração. Enfim, as ironias da vida. Seguindo para o encerramento do nosso Expresso Meio-Dia e um destaque internacional. Como a Igreja Universal do Reino de Deus, segundo a BBC Brasil, montou um verdadeiro império no continente africano. A igreja, chefiada aí pelo bispo Edir Macedo, construiu novas sedes e expande os seus domínios nos países africanos. Mesmo antes de ser a maior igreja neopentecostal do Brasil, Edir Macedo já sonhava em exportar o seu negócio da fé. Superando as fronteiras brasileiras, fixou a igreja na África, com programas assistenciais que atraem diversos fiéis e um discurso pertinente à realidade histórica e política africana. O projeto de transnacionalização fez com que a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 em uma antiga funerária no Rio de Janeiro, esteja presente em 134 países ao redor do mundo, segundo a própria instituição.
Na África, ela está presente em 37 dos 54 países, de acordo com o site da igreja, e a atuação é mais expressiva na metade sul, como África do Sul, Angola e Moçambique. O projeto bem-sucedido se deu por causa dos cenários geopolíticos e históricos que foram favoráveis à propagação da igreja, à incorporação e à ressignificação de crenças locais, a proximidade com lideranças políticas e o poder nos veículos de comunicação fizeram com que a Universal se alastrasse pelo continente africano. Sendo essas os principais destaques desse começo de tarde em que o Expresso Meio-Dia deixou o seu almoço atualizado e bem informado, nós nos despedimos, retornando amanhã, quarta-feira, próximo ao meio-dia, em todas as plataformas da Conecta Mais TV, no Facebook, no YouTube, na nossa homepage e, é claro, no canal 8, o canal por assinatura do serviço de televisão da Adilnet Telecom. Retornaremos amanhã e desejamos a todos uma excelente tarde de terça-feira. Boa tarde a todos vocês.